No próximo capítulo de Te Dou a Vida, Gina é desmascarada e vai negar as suas responsabilidades. Esther dá um tapão na cara de Nelson. Augusto invade a casa de Nelson atrás de Gina. Pedro descobre que Augusto é o pai do filho de Gina. E para ficar sabendo de todos os detalhes, se inscreva no canal e clique no botão de gostei. Assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Te Dou a Vida. E você fica sabendo tudo o que vai acontecer na novela. E me conta se você achou justo Esther ter dado um tapão em Nelson ou não. Deixe a sua opinião nos comentários. Augusto já sabe que o filho que Gina está esperando não é do Pedro. Por isso, ele pensa que esse bebê só pode ser dele. Mas começa a ficar nervoso e com algumas dúvidas. E o que ele mais quer é tirar essa história a limpo, pois isso está deixando o homem quase louco. Augusto liga várias vezes para Gina, mas ao ver que é ele, ela não atende. Acontece que Augusto não desiste e fica ligando sem parar. De saco cheio, a moça decide atender e ansioso ele fala: "O Pedro já me falou que o bebê que você está esperando não é dele, então eu quero saber se é meu." Gina não aceita a pressão e, não querendo entregar a verdade, se faz de louca e resmunga: "Eu não aguento mais, lá vem você de novo com essa história sem fundamento. Já te falei 1300 vezes que não. Não, você não é o pai." Augusto tenta achar um meio para que ela revele logo que o bebê é dele. Por isso, ele fala que não acredita que ela tenha se deitado com outro homem além dele. Mesmo assim, Gina não abre o jogo e diz que não está nem aí para o que ele pensa. Ela fica irritada e pede para que ele a deixe em paz. Isso deixa o mecânico estressado, que com raiva fala: "Eu vou descobrir a verdade, você gostando ou não." Gina desliga na cara do homem e fala consigo mesma: "Você é um estúpido, esse filho nunca será seu." Depois disso, Augusto fica andando de um lado para o outro e agora não vai descansar até descobrir toda a verdade. Ele sabe que Rosa e Gina são unha e carne. Ele chega em casa e não encontra Rosa. Isso deixa o homem muito nervoso. Augusto se lembra da noite que teve com Gina. Intrigado, ele se questiona: "Por algum motivo, ela não quis me mostrar o ultrassom aquele dia. Esse filho só pode ser meu." Alguns minutos se passam e Rosa aparece. Augusto sabe que as suas chances de descobrir a verdade são pequenas, por isso ele fala sério: "Eu tava te esperando. Preciso falar com você. A Gina já me falou que o bebê dela não é do Pedro. Você deve saber a verdade, Rosa. E eu já perguntei pra Gina e ela me disse que não é meu. Mas eu tenho certeza que é. Se o filho é meu, eu tenho direito de saber." Rosa tenta enrolar, mas fica cada vez mais comprometida. Augusto, vendo que ela sabe de toda a verdade, não dá espaço e insiste: "Rosa, eu te imploro, por favor. Cedo ou tarde eu vou ficar sabendo mesmo. Me fala logo o que você sabe." Sem ter para onde correr, Rosa começa a chorar e finalmente revela que o bebê que Gina espera é dele. Augusto começa a chorar e rir ao mesmo tempo. Ele bate nas suas próprias pernas e fala: "Eu sabia! Eu sabia!" Rosa pergunta o que ele pretende fazer agora que sabe da verdade. Augusto responde: "Eu vou requerer os meus direitos de pai. Se a Gina não quiser saber de mim, tanto faz. Eu vou lutar pelo meu filho. Vou lutar pelo meu filho, doa quem doer." Enquanto isso, Andréia também já sabe que o filho de Gina não é do Pedro. Por isso, ela decide fazer o que é certo. Marca um encontro e avisa Helena. A madame fica em choque e, sem pensar duas vezes, vai correndo contar. Mas ao chegar lá, ela fica sabendo que Pedro também já estava sabendo. Porém, Pedro fica pensativo e pergunta como Helena ficou sabendo. Helena conta que Andréia está saindo com Nelson e que foi ele quem falou sobre a tramóia de Gina. Pedro descobre que Nelson sabia da farsa de Gina e isso deixa o pai do Nicolas transtornado. Além disso, Pedro fica magoado pois Nelson ajudou Gina a enganar e iludir Domingos com sua mentira.
Nesse momento, Esther escuta a conversa e pergunta o que está acontecendo. Pedro então revela à sua mãe toda a farsa de Gina e Nelson. Esther diz que apesar de saber que Gina não vale nada, diz não imaginar que ela fosse capaz de algo tão baixo assim para segurar Pedro. Pedro percebe que sua mãe ficou nervosa e pede calma, mas ela diz que não tem como manter a calma, pois Gina brincou com os sentimentos de toda a família, sobretudo com os sentimentos de Domingos. Furiosa, Esther diz que isso não vai ficar assim e sai correndo para a casa de Gina. Preocupado, Pedro sai atrás de sua mãe. Acontece que Augusto não dormiu direito e chega antes de Esther e Pedro. O homem está irado, bate na porta da casa de Nelson sem parar. Nelson sai correndo para ver o que é e se depara com Augusto. Ele passa por Nelson gritando: "Onde está Gina? Onde está Gina?" Nelson também grita perguntando: "O que você quer com ela?" Augusto responde: "Preciso falar com ela. O bebê que ela está esperando é meu filho." Nelson não consegue disfarçar e Augusto percebe que ele já sabia de tudo e, decepcionado, fala: "Ah, não! Não me diz que você já sabia também." Nessa hora, Gina aparece e diz que foi ela quem pediu para que Nelson não contasse, e no mais puro cinismo, pergunta se isso tem algum problema. Augusto perde a cabeça, olha bem sério para a cara da mentirosa e fala: "Quantas vezes, Gina? Quantas vezes eu te perguntei e você me negou a verdade?" Gina, com o nariz empinado, retruca: "Muitas vezes, e assim vai ser, vou continuar negando." Augusto perde a paciência, grita mais ainda e diz na cara: "O filho é meu! Meu filho, Gina! E eu também tenho direito sobre ele! Estou disposto a tudo por ele, não importa o que você diga! Você não vai poder mais negar!" Nesse momento, Esther entra correndo, vai em direção a Nelson e dá um tapão na cara do homem e grita: "Nelson, por que você não falou nada? Você é falso igual a tua filha! Você sabia que a Gina estava enganando Pedro com essa historinha do bebê e não me contou nada." Nelson leva o tapão e diz que pode explicar. Surtada, Esther continua: Não há explicação para essa mentira. Vocês brincaram com os nossos sentimentos." No meio da confusão, Pedro pergunta: "E você, Augusto, o que está fazendo aqui?" Augusto olha bem sério e fala: "Eu sou o pai do bebê da Gina. É isso mesmo que você ouviu. Eu sou o pai." Pedro fica chocado com a descoberta e pergunta por que ele não lhe contou nada antes. Augusto diz que também não sabia e explica que foi enganado. Furioso, Pedro olha e fala na cara de Gina: "O que mais, Gina? O que mais você está me escondendo? Anda, fala!" Dessa vez, Gina fica sem saber o que mentir. Mesmo assim, ela ainda tenta colocar a culpa em Pedro. "Isso tudo é culpa tua, Pedro. Se você não tivesse me deixado aquela vez plantada na igreja, nada disso teria acontecido, mas você insiste em me enlouquecer. Por isso eu me meti com o Augusto." Pedro surta e não aceita o caô da mentirosa. Indignado, ele diz que Gina sabia o tempo todo que o filho era do Augusto, e mesmo assim não contou a verdade. Aos gritos, ele fala que foi feito de trouxa por ela. "Você é uma egoísta que só pensa em você mesma, e sequer se importa com esse bebê que está aí na tua barriga." Esther se atravessa e fala: "Deus nunca vai te perdoar. Agora eu entendo porque Domingos disse o teu nome antes de partir. Ele queria me alertar, para me mostrar a tua safadeza." Nelson chora, olha e Esther fala: "E você é igual a tua filha. Você ficou quietinho sabendo do mal que estava me causando." Nelson pede perdão e insiste dizendo que pode explicar. A senhora em luto recente não dá brecha para explicação e diz que não pode perdoar, pois com essa mentira ele destruiu a amizade de vários anos que tinha com ela. Além disso, Esther ressalta que a amizade dele e de Domingos era de irmãos, mas que ele falhou ao se calar, escondendo a verdade de todos. Gina se aproxima e diz que ela é a culpada, pois foi ela quem pediu ao seu pai que mentisse. Mesmo assim, Esther não aceita e diz que Nelson já é grande o bastante para saber o que é certo. Ela finaliza dizendo que nada justifica e que eles peçam perdão a Deus, porque ela não vai perdoar. Depois, Nelson pega Gina e descasca.
dizendo que foi um estúpido por ter ajudado ela com a mentira e que agora perdeu a amizade de anos que tinha por causa dela. Gina diz que ele é o seu pai e por isso deve ficar ao seu lado e apoiar. Ela ainda manda ele parar de se lamentar, porque quem perdeu tudo foi ela. Irritado, Nelson esfrega na cara de sua filha que Augusto vai brigar pelo seu filho e deixa claro que vai apoiar o seu funcionário nas decisões. Enquanto isso, Pedro, por telefone, diz à sua amada que aconteceram coisas horríveis, mas ao mesmo tempo o amor deles prevaleceu. Helena concorda com Pedro e diz que agora eles precisam se livrar de Ernesto e que para isso acontecer é preciso que o resultado do exame de DNA dê positivo. A madame diz que não sabe se vai aguentar. Pedro diz que ela precisa ser forte, pois agora mais do que nunca o pesadelo está perto de acabar. Para finalizar, Pedro diz estar com muitas saudades e Helena fala que eles precisam dar mais uma escapadinha. Já Inês fica com ciúmes do delegado. Ela vê ele conversando com uma moça e sai, mas o delegado a vê e chama Inês de volta. Curioso, ele pergunta por que ela está tão nervosa. Com ciúmes, ela diz que isso já não importa mais, mas ele diz que importa e muito. Ela então questiona se é como investigadora. O delegado revela que é como pessoa também, pois ela é uma excelente amiga, mas Inês quer mais que a amizade dele. O comandante percebe o interesse dela e diz que se ela está sentindo alguma coisa por ele, ele também está sentindo o mesmo por ela. Inês enche os olhos de lágrimas. De qual cidade você assiste esse vídeo? E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like.